gente, bom dia. Eu acho que vocês já estão vendo ali, né? E aí tá parecendo quando a gente era mais jovem, pergunta para a mãe da gente assim: mãe, o que vai ter pro almoço? Aí ela responde: de novo! A gente vai falar de novo. Pois é, André Luiz, de novo, né? Só que eu tenho uma boa notícia. Dessa vez, ele tá mais calminho, tá? Então ele não vai puxar tanto as nossas orelhas quanto de costume, não, tá? Então a proposta hoje é a gente conversar a respeito dessa lição, que também se encontra no livro Agenda Cristã e tem o título Nos Momentos Graves, tá? Eu acho que daqui a pouco a gente vai fazer o livro Agenda Cristã inteiro, né? Nesse ritmo, né? Mas vamos lá. A gente tem mania, um certo defeito, quando a gente vai pegar alguma leitura, algum livro, e a gente muitas vezes é muito apressado, né? A gente vai com muita sede ao pote. Quando a espiritualidade vem trazer para a gente esses ensinamentos, são como verdadeiros alimentos para a nossa alma. A gente está aqui, né, com certa fome espiritual, esperando receber desses nossos amigos este banquete, este alimento que eles trazem para o nosso espírito. Gente, desculpa, tá? Gordinho só sabe dar exemplo de comida, tá? Então, funciona mais ou menos assim. Quando a gente pega uma obra, a gente está com aquela fome tão grande, aquele desejo tão grande de saciar os nossos espíritos, que a gente não para saborear cada pedaço, distinguir cada ingrediente daquele alimento espiritual que está sendo oferecido. A gente já cai matando. A gente quer ir direto à informação. E a minha proposta é a gente segurar só um pouquinho. Vamos segurar só um pouquinho para a gente seguir passo a passo, porque a gente vai percebendo que a espiritualidade superior, eles já começam a ensinar a gente desde o título da lição. Às vezes, quando a gente vai estudar uma lição, seja melhor a gente pegar o título dela primeiro e meditar a respeito dela, do título, para depois a gente adentrar a lição e aí então a gente vai apreciar todos esses ingredientes, toda essa parte dessa refeição espiritual que está nos sendo oferecida. Então vamos apreciar? Qual é o título da lição? Nos momentos graves. Para a gente começar a compreender essa lição, vamos tentar entender o que significa a palavra grave? Porque, genericamente, todos nós sabemos o que é grave. Mas é muito bom quando a gente vai ao dicionário, mesmo com as palavras que a gente supostamente já conhece, e a gente vai lá buscar o significado e a gente às vezes se surpreende com o que a gente encontra lá. Então, o que significa a palavra grave? Eu encontrei uma série de significados. O primeiro deles diz respeito à física. E diz que é aquilo que está sujeito à lei da gravidade, que tem peso. Então, grave é alguma coisa que tem peso. Peso. E se está sujeito à lei da gravidade, cai. Faz sentido? Bom, um outro significado é que tem muita importância,
ou que pode trazer consequências negativas. Uma outra significação é que mostra reserva ou austeridade. Eu tive que buscar aqui que é austeridade também, tá? Sério. Uma coisa séria. Uma coisa grave também pode ser uma coisa que tem intensidade, profundidade. Então, uma coisa grave pode ser uma coisa profunda. Uma coisa grave pode ser aquela que apresenta dificuldade ou exige esforço. E uma coisa grave pode ser uma que envolve grande perigo, gera preocupação ou inspira grandes cuidados. Tudo isso reflete a ideia da palavra grave. Será que André Luiz escolheu a palavra grave por acaso? Pouco provável. Porque a espiritualidade pinça aquelas palavras que tentam traduzir, ainda que de forma pálida e imperfeita, por causa das nossas deficiências linguísticas de encarnados, eles tentam escolher as melhores palavras para exprimir as ideias que eles querem passar. Então, quando a gente pega o título e está lá, nos momentos graves, nós podemos entender que André Luiz vai falar a respeito dos momentos de peso. Até o significado da física ajuda. Momentos de peso, onde pode acontecer quedas. Tudo que tem peso aqui na Terra sofre a ação da gravidade e cai pela ação da gravidade. Então, nos momentos de peso, nos momentos de queda, nos momentos de risco, nos momentos sérios, nos momentos profundos, nos momentos difíceis e nos momentos perigosos. Dá para meditar a respeito do título bastante, não é? Todos nós aqui na Terra passamos por esses momentos. André Luiz vem, então, sugerir para a gente algumas dicas valiosas para todos nós quando estivermos diante de momentos como esses, graves, porque eles acontecem aqui na Terra e com muita frequência. Não é verdade? Vamos começar então? Agora sim, vamos mergulhar na lição, já que a gente entendeu o título. E ele vai nos dar a primeira dica. Use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Aí a gente respira e tenta compreender o que ele quer dizer. Porque a gente sabe que a vida na Terra possui, sim, muitas oportunidades de boas lutas. A vida é pode ser um bom estado de luta. Bom, quando a gente pensa na palavra luta, qual ideia vem às nossas mentes? Vamos entender luta aqui da seguinte forma: luta como superação. Uma luta, ela pode ser entendida como uma disputa, uma competição.
uma disputa de forças ou habilidades, em que você busca vencer. Vencer o quê? Vencer um adversário ou vencer um obstáculo. Quando a gente pensa em luta, nós não podemos pensar isso? Uma superação? Uma disputa para vencer um adversário ou um obstáculo? Podemos entender dessa forma, não é? Mas existe outra palavra ali que André Luiz faz oposição, que é a guerra, onde ele fala que nunca será uma vida boa. O que nos remete à palavra guerra? Na nossa cabeça, quando nós pensamos em guerra, já vem o quê? Eliminar, subjugar ou destruir. Quem? Um inimigo. Então, quando a gente pensa em guerra, nós estamos falando em eliminar, destruir um inimigo. Quando nós estamos falando de luta, nós estamos falando de superar uma disputa, uma competição contra um adversário ou contra um obstáculo. É sutil a diferença, não é? E a lição, ela vai falar para a gente algo muito interessante. Use calma. A vida pode ser um bom estado de luta. Poxa, então peraí. Pode ser um bom estado de luta. Então, pode ser ou pode não ser um bom estado de luta, não é? Então, o que ele quer dizer com isso? Que essas lutas que a gente entendeu por superação, disputa contra um adversário, um obstáculo, ela pode ser boa ou má. Faz sentido? Hoje vai estar bem filosófico, tá, gente? Se ficar difícil, por favor, manifestem. Então, essa luta que André Luiz está cogitando falar para a gente, ela pode ser boa ou má. As boas lutas são aquelas que eu travo contra mim mesmo. O eu. Contra os adversários e obstáculos internos. Essa é a boa luta. A luta é má, entretanto, quando diz respeito aos outros. Quando eu quero superar, quando eu quero disputar, quando o outro é o obstáculo ou o adversário. Essa é uma luta má. A boa luta é aquela que diz respeito a mim mesmo. Eu sou o meu adversário. Os obstáculos que eu tenho que superar estão dentro de mim. Então, a vida pode ser um bom estado de luta quando eu escolho a boa luta. Por isso que ele falou, pode ser um bom estado de luta, porque muita gente escolhe a luta má. E aí não vai ser um bom estado de luta. Porque está muito preocupado em derrotar o adversário, o externo, os outros, e não a si mesmo. Já a guerra, cujas ideias nós discutimos de eliminar, destruir um inimigo, ela nunca é boa. Ela é sempre má. Seja comigo mesmo, seja com os outros. Está claro, gente? O que o André Luiz quis dizer? A gente precisa de calma nessas horas. Para quê? Para poder diferenciar uma coisa da outra, para escolher a boa luta. Nunca a luta má ou a guerra, porque elas não nos fazem crescer. Está cheio de exemplo nos evangelhos. Talvez um dos mais fortes seja o de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso escolheu a boa luta. Lá em Timóteo ele se refere a isso, ele fala, combati o bom combate, terminei a corrida. Olha aí, ele está comparando com uma disputa. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim.
Então, Paulo de Tarso escolheu a boa luta. E nós devemos estar atentos para escolher também as boas lutas. E Kardec, orientado pela espiritualidade superior, também resumiu bem a questão da boa luta que todos nós espíritas devemos travar. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. Onde está a luta? Está no outro? Está lá fora? Está dentro de mim. Superando as minhas más inclinações. Lutando por minha transformação moral. Essa boa luta. Essa boa luta que Paulo teve. Essa é a boa luta que André Luiz nos convida a ter calma para saber escolher e travar as boas lutas. Nunca a guerra. Faz sentido? Por isso ele disse para a gente, use calma. Ele continua a lição e vai dar para a gente a segunda dica. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. A gente, muitas vezes, é muito apressado, né? Já abri, né, a conversa de hoje falando que a gente é apressado, né? Que não presta atenção nem no título da mensagem. E para as decisões também. A gente quer sair decidindo as coisas para tentar tirar aquele problema do caminho o mais rápido possível. Mas faz-se necessário entender que não devemos deliberar apressadamente. A gente, quando faz isso, a gente não está levando em consideração a ação de Deus em nossas vidas. Deus participa conosco, gente. Tem gente que acha que o significado do 7º dia, Deus foi lá e descansou, é que ele está de férias até hoje. E muita gente acha que Deus não participa das nossas decisões, não está conosco neste caminho. Deus está presente em nossas vidas o tempo todo. E Ele nos dá o livre-arbítrio, claro. E é por isso que a gente faz os nossos planos. E aí a gente faz os nossos planos, nosso planinho pequenininho. E a gente tem certeza que os nossos planos são ótimos. Ninguém faz plano para ser ruim, né? A gente faz o plano e a gente acredita piamente que ele é fantástico. Acontece que existe um plano de Deus, gente. Deus tem um plano para cada um de nós. E a gente não se dá conta disso. A gente não se dá conta que os nossos planos estão, né, submetidos a um plano maior, que é o plano de Deus. Muito maior. O dele é enorme. E eu não te digo mais, a gente acha que o nosso é fantástico, o dele é perfeito. Porque o nosso pode falhar, o dele não falha, não. A gente esquece disso. E o que a gente quer fazer? Muitas vezes a gente quer colocar o nosso plano fora dos planos de Deus. Como se fosse possível. A gente coloca o nosso planinho lá fora dos planos de Deus. O que Deus faz? Não. Deus não tem medo de falar não. Ele é um pai que fala não. Quando precisa falar não, ele fala não. Quando é para falar sim, ele fala sim. Tanto Jesus ensinou para a gente, né? Sim, sim, não, não. Tem que ter equilíbrio nas coisas.
Então, quando a gente coloca o nosso planinho lá fora dos planos de Deus, Deus fala, não, não. Seu plano tem que estar aqui dentro, dentro dos meus planos para você. Porque eu sei o que é melhor para você. Meu plano é perfeito, meu plano não vai falhar. O seu pode falhar. Então, Deus age nas nossas vidas. Ele participa conosco das nossas dificuldades, dos nossos dramas. Não tem ninguém abandonado. Não tem ninguém esquecido. A espiritualidade superior trabalha em obediência ao Pai para interceder por cada um de nós, naquilo que é melhor para a gente. Então, muitas vezes, Deus está aí a frustrar os nossos planos. Por quê? Porque Ele quer ver a gente triste? Não. Porque nossos planos são planos sem pé nem cabeça, que não vai dar certo. Que não faz parte dos planos que Ele tem para cada um de nós. E quando Ele frustra os nossos planos, é porque estes planos não são o melhor para nós. Pode ter certeza. O não de Deus significa que aquele plano que você traçou não é o melhor para você. E a gente precisa entender isso. Ao invés de fazer biquinho, pirraça, brigar com Deus e achar que o meu plano vai ser melhor que o dele. É muita pretensão, né? É do tamanho exato do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa prepotência. Isso está caracterizado nos evangelhos. Charles vai lembrar isso muito fácil, né, Charles? Tem um trecho lá das parábolas que Jesus não contou do rico insensato, não é? O rico insensato, ele fez um plano maravilhoso. Aí ele disse, eu vou derrubar os meus celeiros, vou edificar celeiros maiores, vou colocar ali todo o trigo, meus bens, tudo. Mas Deus disse, insensato, nesta noite requisitarei a tua alma e ti. E o que preparaste? Para quem será? Será que os nossos planos, as nossas decisões estão em sintonia com as de Deus? Se a gente não está minimamente certo disso, o conselho que André Luiz nos dá é: não delibere apressadamente. Vamos aguardar as manifestações de Deus, que através das circunstâncias e pessoas nos dizem a respeito da direção que os nossos pés devem tomar. Tem uma outra passagem que dá para a gente ilustrar de como Deus frustra os nossos planos. Porque quando a gente está fazendo os cursos ali da reforma íntima, lá no D1, a gente até brinca e conversa. As pessoas assustam quando eu falo isso, e é uma brincadeira. Eu falo assim, gente, às vezes a gente não é pior por falta de oportunidade. Graças a Deus. Porque se Deus te desse aquela oportunidade, que desastre você faria. Deus está constantemente frustrando estes nossos planos que seriam potencialmente muito desastrosos para nós. Não é esse o objetivo. Então, muitos de nós ficam ali a desejar aquelas situações, poder, riqueza, beleza física, situações perigosíssimas, e que, graças a Deus, a gente não tem. Se a gente tivesse, meu Deus, poderia ser uma tragédia. Então a gente precisa pensar nisso. Da próxima vez que a gente reclamar
da aparência que temos, do trabalho que nós temos, dos recursos que nós não temos. Vamos pensar nisso. Se você tivesse tudo isso, aonde você estaria? Tinha uma jovem muito querida aos nossos corações, que ela tinha um complexo danado por causa do nariz dela. E eu falava, menina, para com isso. A juventude é tão bela, passa tão rápido. Você não precisa preocupar com isso. As pessoas vão gostar de você pelo que você é, e não pelo nariz que você tem. Esse nariz vai ficar aqui na terra. Você vai prosseguir. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse um nariz perfeito, esse dos seus sonhos, onde esse nariz tinha te levado? Onde você meteria esse nariz? O que você estaria fazendo agora? Você seria a pessoa que você é hoje? Agradeça a Deus o nariz que Ele te deu. Pode ser o freio que você precisava para não se meter em confusão. Para de sofrer com isso. A beleza, eu falo isso muito com a Livinha, que ela já está naquela idade. Livinha é minha filha, para quem não sabe. Está com 6 aninhos. Aí ela fica lá em pé em cima da cama e tem um espelho em frente, aí ela fica lá, né? Igual toda menina. Papai, tô linda! Fala, filha, a verdadeira beleza é a do coração. E fico sempre repetindo isso para ela. Aí, um belo dia, eu peguei ela repetindo isso que eu falei, né? Alguém falou alguma coisa, acho que a tia dela falou, filha, Lívia, você tá linda. Eu falei, não, tia, mas a verdadeira beleza é a do coração. Que bom. É assim que a gente vai condicionando algumas verdades, né? Para dentro de nós mesmos, para que a gente não fique preso a essas cascas externas. Bom, mas eu ia contar uma história, acabei viajando aqui, eu ia contar uma história de como Deus frustra os nossos planos, né? Uma outra história. Está no livro Ação e Reação, de André Luiz. Tá? E tem uma história até muito engraçada lá. Engraçada e trágica, né? Engraçada no sentido de como Deus frustra os nossos planos. Mas é uma história, é uma tragédia. Não tem nada de engraçado nesse sentido. Então, engraçado aí é a ação de Deus. Tinha um marido que já não estava suportando mais a esposa. E ele fez um plano. Olha o plano dele. Ele ia matar a esposa e fazer todo um cenário como se ela tivesse suicidado. Olha que coisa. Ele fez esse plano. Eles tinham uma filha pequenininha. Na noite da execução do plano, depois das preces de intercessão que a criancinha tinha feito, e aí a espiritualidade estava a postos para poder interceder em benefício deles, para frustrar o plano dele, o que aconteceu? Ele, com a arma na mão, foi caminhando em direção ao quarto onde a esposa estava para executar o plano. De repente, a menina teve um sonho induzido pela espiritualidade que já estava ali presente. E nesse sonho, ela estava tendo aquele pesadelo e começou a falar, a gritar alto, né? Papai, não mate, papai, não mate, papai, não mate. E aí ele parou, a esposa acordou com os gritos da filha e logo concluiu que o marido queria se matar. Ela, não, fulano, não faz isso, por favor, não, a gente se divorcia, mas não faça isso, não tira a sua vida. Queria tirar a vida dela. Então, Deus frustrou-lhe aqueles planos. E assim é na nossa vida. Por isso, André Luiz nos recomenda para não deliberar apressadamente. Para a gente tentar entender quais são os planos de Deus. Se eles estão em sintonia com os nossos planos. É muito importante pensar nisso. Ele continua e vai nos dar uma outra lição muito importante.
Desculpa, gente, hoje eu estou com uma sede. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas, ao invés de resolvê-los. Ah, a sutileza da espiritualidade era maravilhosa. A gente não presta atenção na sutileza, nas palavras que eles usam. No primeiro momento, talvez a gente pode ser precipitado, deliberar apressadamente, e entender que André Luiz é um desses durões aí, sugerindo a gente, engole esse choro aí. Não é para chorar, não. O homem não chora. Né? Será que ele está falando isso? Não. Não vamos deliberar apressadamente. Vamos ir com calma. Ele se refere a lágrimas inoportunas. Lágrimas inoportunas. Então, se eu parar para pensar, as lágrimas podem ser de duas naturezas, não é verdade? As oportunas e as inoportunas. Não é lógico? Olha a sutileza. E ele está pedindo para a gente evitar as lágrimas inoportunas, não as lágrimas oportunas. As lágrimas oportunas, gente, são aquelas relacionadas aos sentimentos nobres, às dores físicas, às dores morais. Quem não verte lágrimas nessas ocasiões? É humano. Jesus chorou enquanto estava encarnado conosco. Não tem nada de errado com as lágrimas oportunas. Diante das dores de toda a natureza, diante dos sentimentos que nos emocionam, não tem nada de errado verter lágrimas. Tem gente que tem tanta dificuldade de chorar. E é tão ruim, né? Chorar lava a alma. A gente deveria fazer esse exercício algumas vezes. Só que existem as lágrimas inoportunas. Quais seriam essas lágrimas inoportunas? Bom, são as lágrimas derivadas de sentimentos inferiores. São as lágrimas derivadas das nossas paixões. Aquilo que os espíritos denominam paixões, que são aqueles desequilíbrios que muitos de nós vivenciamos. André Luiz se refere a essas lágrimas inoportunas nessa lição aí como pranto. Né? O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. E quando a gente vai buscar o significado... Essa palestra toda eu fiz com um dicionário na mão, gente. O que é pranto? Lamentação, queixa, lamentar, lastimar. São as lágrimas inoportunas. Porque elas são filhas de quem? Da revolta. Lamentar, queixar, lastimar são sentimentos intimamente ligados com a revolta. E elas produzem lágrimas? Sim. Lágrimas ácidas, cáusticas, inoportunas. As lágrimas inoportunas são, então, as da revolta, gente, que nos tornam a visão turva. Quando a gente está com lágrima nos olhos, fica difícil enxergar, né? As coisas ficam meio embaçadas, a gente tem que ficar esfregando o olho, né? Só que as lágrimas inoportunas, elas embaçam a visão espiritual. Fica muito complicado enxergar
quando você está vertendo este pranto. E aí fica mais difícil resolver o problema, porque você não está enxergando ele. Faz sentido? Jesus, não é à toa que ele vai nos recomendar uma coisa muito singela, mas importante. Não perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Algumas passagens, a tradução está acreditar. Acredite em Deus e acredite em mim também. Nós escolhemos fé. Por que fé? Porque fé tem um significado um pouco mais profundo. Muita gente acha que ter fé é acreditar. Sim. Acreditar é um componente da fé. Mas não é só isso. Porque acreditar, você pode acreditar em qualquer coisa. Tem gente que acredita em mula sem cabeça, saci pererê, gnomo, sei lá o quê. Nessas teorias da conspiração que pululam hoje em dia, tem muita gente que acredita nisso. Fé não é só acreditar. Não basta acreditar em Deus. Não basta acreditar em Jesus. Não basta dizer Senhor, Senhor. Ele mesmo disse. Fé é mais que isso. É confiança. Fidelidade. Charles poderia falar uma palestra inteira melhor que eu a respeito disso. Né, Charles? Fé, confiança, fidelidade e não apenas crer. Crer é muito simples. Crer é o primeiro passo. É a comidinha de bebê, é o leitinho materno. Confiança. Confie em Deus. Não turbe o vosso coração. Confie em Deus. Confie também em Jesus. Há um propósito para tudo em nossas vidas. Inclusive para as nossas dores. Essas aí que estão nos acometendo agora. Deus não é insensível às nossas lágrimas. Mas ele não vai bajular a nossa pirraça de criança espiritual, não. Quando a gente abraça as lágrimas da revolta, a gente é criança espiritual fazendo pirraça. E Deus não vai passar a mão na nossa cabeça quando a gente está com pirraça, não. A revolta é um comportamento infantil do espírito humano. Não é à toa que o Espiritismo vem trazer para a gente. Está na lição que o Espírito da Verdade nos deu. E nós atribuímos ao próprio Jesus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. O Espiritismo nos convida o tempo todo a superar esse comportamento infantil da revolta, para entender que as provações, as dificuldades, as dores que nos cercam têm um propósito maior. E esse propósito é a nossa educação, é o nosso crescimento, não é castigo, não é massacrar, não é querer ter o sentimento mórbido de nos ver infelizes. Deus não quer isso de nós. Ele quer nos educar. Mas por que o pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los? O pranto nesse sentido da revolta. Por que a revolta pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer dessa recomendação de André Luiz. E a resposta não é tão difícil de compreender. Porque a revolta anda de mãos dadas com a depressão.
esse mal atual. Todos nós sabemos o quanto a depressão pode ser nefasta. Tivemos oportunidade de falar a respeito de uma lição de Emmanuel chamada Depressões, onde a gente detalha a respeito disso. Mas a grande questão aqui é que a depressão e a revolta andam de mãos dadas. Por quê? E desculpa, eu vou falar isso, pode ferir. Mas o objetivo não é ferir, é te chamar a atenção. Por favor, compreendam que não quero ferir ninguém. Apenas chamar a atenção para algo que talvez você não esteja percebendo. O depressivo, no fundo, ele é um profundo revoltado. Entenda-me. Não estou desqualificando ou xingando ou não. Preste atenção no que eu estou tentando dizer. Revolta. Porque o sentimento dentro do depressivo é: eu não aceito a vida como ela é. Eu queria que a vida fosse do meu jeito. E se ela não é do meu jeito, eu não quero viver. Não é uma revolta? É nesse sentido que eu estou dizendo. As coisas não são como nós desejaríamos que fosse. Porque existe um plano maior de Deus. E às vezes a gente se revolta. E aí as coisas complicam. Como a depressão pode complicar uma vida? Não só aquela vida, mas a vida de todos que cercam aquela pessoa. Por isso, as lágrimas inoportunas da revolta podem complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Cuidado. Como a gente fala na outra oportunidade da palestra de depressão, peça ajuda. Porque não há nada melhor para evitar lágrimas inoportunas da revolta do que alimentar no espírito a esperança. Portanto, há esperança. Peça ajuda. Tem solução. Tem jeito. Talvez você possa não enxergar. Talvez você olhe para o fundo do poço e ache que não tem mais para onde ir. Tem. Peça ajuda. E por falar em esperança, André Luiz já emenda com uma sugestão. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Já não poderia ser mais lógico. Porque na vida a gente vai errar, gente. Alguém aqui espera não errar? A menos que esteja entre nós um espírito superior, perfeito. Me perdoe, eu sei que você já não vai errar mais. Mas no nosso caso, alguém aqui espera não errar? Nós vamos errar. O normal da Terra é errar. E é aprendizado, não é castigo. Quando a gente erra, vem um sentimento ruim, que é o da culpa, né? Que é o grito da nossa consciência a nos dizer que nós fizemos uma escolha errada. É assim que funciona. Por quê? Kardec vai falar para a gente, lembrando na Gênesis, capítulo 3, que o instinto ele é um guia seguro, que nunca se engana. Já a inteligência, pelo simples fato de ser livre, nosso livre-arbítrio, está, por vezes, sujeita a errar. Então é natural. Nós vamos errar. Vamos errar. Agora, quando vem a culpa,
A chave da questão está aí. Vamos tentar entender isso. Quando a gente erra, a gente tem duas grandes opções. Ok? Existe um caminho que é tortuoso. E a gente adora embarcar nele. Eu acho que é reflexo de quando a gente é criança, tem no parquinho aqueles brinquedos que roda, né? A gente gosta disso, muitas vezes. Então, com o erro, vem a culpa. Agora, se a gente pega esse caminho tortuoso e entra num ciclo que chama remorso, a gente não sai dele. A gente fica remoendo aquilo. A culpa, o remorso ali, eu sou péssimo, eu não mereço, eu sou um zero à esquerda, o que eu fiz está muito errado, não valo nada. É o remorso. E é um ciclo, você não sai dele. Ele se retroalimenta. Pode ser que você saia da culpa e entre em outro ciclo também pernicioso, que é o do desculpismo. Esse é outro brinquedo de gira-gira que a gente adora. Criança espiritual, né, adora brinquedo que gira. Então a gente fica girando no remorso, mas gira também no desculpismo. Não, eu errei, mas veja bem, olha o que aconteceu, é culpa do fulano, é culpa do cigano, é culpa da vida, é culpa de Deus, menos minha. Desculpismo. Remorso. Caminhos tortuosos que a gente fica preso nesse ciclo até decidir sair dele. Então, esse é um caminho. Qual que é o outro caminho? O caminho reto. O caminho reto que nos eleva, que nos consolida o aprendizado, que nos faz crescer. Quando vem a culpa no caminho reto, o que eu faço? Assumo a responsabilidade. Quem não erra? Agora eu descobri que está errado. Assumo a responsabilidade do erro. Não é culpa do outro, não é culpa do outro, não é culpa da vida, não é culpa de Deus, é culpa minha, da minha escolha. E não basta simplesmente também assumir a culpa. Junto com a responsabilidade que eu assumo, eu vou reparar o erro que eu cometi. Esse é o caminho reto. E, de novo, Paulo nos ensinou isso. Não tem aquela célebre passagem, quando ele foi perseguir os cristãos lá em Damasco, caiu do camelo, cavalo, seja lá o que for, ele caiu, o que importa aí é a queda, o símbolo, o bicho não importa, né? A gente às vezes fica preocupado, se era camelo, se era cavalo, se era elefante, gente, não interessa, caiu, é a queda. Só uma diquinha aí para a gente poder, quando está lendo os textos bíblicos, ir além da letra, né? Que mata. Né? Paulo caiu. Ele podia ter escolhido o caminho tortuoso, né? Ah, não valo nada, nossa, o que eu fiz? Ele fez isso? Não. Ele pegou o outro lado tortuoso? Ah, mas Jesus aqui, eu não sabia, você também, olha, você aprontou comigo e tal. Não, ele não foi por desculpismo. Ele pegou o caminho reto. Senhor, o que queres que eu faça? O que está por detrás disso? Olha, agora eu entendi. Está tudo errado lá atrás. Eu errei. Ok. O que eu posso fazer agora para reparar isso? Esse é o caminho reto. Quando a gente cai, não vamos ficar perdendo tempo lamentando os erros. O quão errantes nós somos. Muito menos ficar arrumando desculpa na tentativa vã de tentar apaziguar a nossa consciência. Vamos erguer, seguir em frente, reconhecer o erro e tentar reparar os equívocos da melhor forma que a gente puder. É essa a proposta. A melhor atitude de quem cai é levantar. Não é ficar lá chorando, não é ficar lá arrumando desculpa. É levantar. Virou dito popular, caiu do cavalo. Caiu do cavalo, exatamente. Né? Virou dito popular, que é o do cavalo lá. Né? Porque a gente vai cair do cavalo, a gente vai cair. Cavalo, camelo, de tudo. A gente vai cair de qualquer lugar, né? É fácil. Vou tentar acelerar um pouco aqui, gente. O tempo é sempre cruel. André Luiz fala muito. Olha o desculpismo. Tenha paciência. Você não chega a dominar-se. Se você não chega a dominar-se,
debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Né? Então é aquela velha história. Para eu me dominar, eu preciso me conhecer, em primeiro lugar. Se eu não me conheço, se eu não me compreendo, como é que eu quero que os outros me compreendam? Né? É aquela velha história ali que a gente está cansado de ver, da trave e do cisco do olho. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? O Espiritismo é muito claro. Um sábio das antiguidades já vos disse: conhece-te a ti mesmo. A gente precisa fazer esse exercício antes de querer dar palpite na vida do outro, antes de querer que o outro te entenda. Conhece-te a ti mesmo. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-la, porque o tempo não passa em vão. Essa lição aqui está relacionada com aquela outra ali, né? Que lá atrás a gente falou de não deliberar apressadamente. Por quê? Porque a gente tem que abrir um espaço nas nossas vidas para a intervenção de Deus. Deus cria circunstâncias. Deus inspira pessoas. Se a noite está muito escura, a gente precisa aguardar os raios do sol que vão jogar luz ali nas trevas e iluminar a situação. Muitas vezes é preciso esperar amanhecer. Porque à noite a gente não enxerga direito. E, de novo, a gente tem que ter a fé. E a fé aqui no sentido da confiança. Confiar na providência divina, que nunca nos abandona. Se a questão é muito complexa, tenha fé, tenha confiança, espere um pouco mais. Por quê? Porque o tempo, ela é uma sucessão de acontecimentos. É como se fossem pecinhas de um quebra-cabeça enorme, que as mãos divinas, pouco a pouco, coloca no lugar. E qual que é o problema? O problema é quando a gente dá um tapinha na mão de Deus, tira essa mão daí, eu vou colocar as peças. E fica lá brigando com as peças. Porque você quer encaixar aquela peça que não encaixa naquele lugar ali. E você quer encaixar, nem que seja amarretada. Vai dar certo. Por que a gente tem essa mania de controle? A grande ilusão do ser humano é achar que tem controle das coisas. A gente não tem controle de nada. A gente não sabe se vai estar encarnado amanhã. Eu que vou ficar colocando as peças nesse tabuleiro aí de quebra-cabeça? Tira a mão você. Deixa a mão de Deus conduzir. Ele tem a visão geral de tudo. Confia nele. Confia no Mestre Jesus. Não foi isso que Jesus falou? Eles vão nos conduzir para bons caminhos, mas é preciso entregar para eles. E a gente tem tanta dificuldade de entregar, né? A gente fica daquele jeito ali. A gente não entrega. Eles têm algo muito melhor para a gente e a gente está ali. Não entrega. Entrega. Se a coisa está muito difícil, entrega para eles, gente. Entrega. Meu Deus. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. E tem. Tem muita gente que gosta do tumulto. Tem gente que quer ver o circo pegar fogo. Eles não estão preocupados em ouvir. Portanto, não adianta a gente falar. Está muito preocupado com o que está lá fora. Muito distraído do que está acontecendo dentro deles mesmos. E basta a gente olhar a atualidade.
As pessoas estão se dividindo em grupos de ódio mútuo. É o que está acontecendo hoje. A gente vê defensores ferozes de partidos políticos, de ideologias, de causas mais diversas. Defensores de pessoas, seres humanos imperfeitos como nós. O Lula aí hoje nas redes sociais aí, os justiceiros sociais, indignados de pijama, que somente alimentam as labaredas do ódio e da separação entre nós. Vocês já pararam para pensar nisso? Até quando a gente vai se deixar arrastar pela turba barulhenta? Até quando a gente vai ter esse comportamento de manada? Maria vai com as outras. Até quando a gente vai depositar fé em seres humanos imperfeitos, que criam sistemas humanos imperfeitos, ideologias imperfeitas, partidos imperfeitos, esperando que saiam daí, dessa monte de imperfeição, soluções perfeitas? É impossível. Então a gente tem que aprender a entregar, como na lição anterior, e silenciar, como nessa proposta aqui de André Luiz. Porque quando teve aquele episódio da mulher adúltera para ser apedrejada, a turba toda barulhenta estava lá pressionando Jesus para falar, ouvir dele o que ele tinha a dizer. E Jesus fazia o quê? Ficava em silêncio, escrevendo na areia. E ele só fez uma pergunta: atire a primeira pedra quem estivesse em pecado. E nessa atitude, ele fez toda aquela multidão olhar cada um para dentro de si. E é o que a gente precisa fazer hoje. A gente está muito preocupado lá fora. Se envolve em discussões como se nós fôssemos resolver o problema do mundo, nós imperfeitos como somos. A construção de uma sociedade melhor, gente, só vai ser possível com seres humanos melhores. Até lá, todo esse ódio exterior aí é reflexo do nosso amor adoecido dentro de cada um de nossos corações. Vamos tentar silenciar? Vamos tentar não repetir esses mesmos erros? As eleições estão chegando aí. Será que nós vamos cair de novo nessa lorota? Brigar com aqueles que a gente ama, que a gente convive, por situações, pessoas, ideologias imperfeitas? Será que vale a pena? Acabou o tempo, gente, desculpa. Né? A questão fundamental, só para a gente concluir, eu vou pedir só um pouquinho mais de paciência, André Luiz está falando para a gente desses momentos graves, momentos de peso, momentos de risco, sérios, profundos, difíceis e perigosos, momentos da transição planetária que nós estamos passando por ele. Então, sugiro que cada um pegue essa lição em casa e termine ela, porque são dicas valiosas para esses momentos graves que nós estamos vivendo. Peço desculpa não conseguir ter terminado. Vamos fazer a nossa prece? Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos irmãos da espiritualidade amiga, sempre presentes em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor derrama constantemente em nossas vidas. Obrigado por nos dar ferramentas tão valiosas para o direcionamento de nossos pés. Ajude-nos a compreender que a vida vai além desta realidade material e palpável que estamos mergulhados, para que nos inspiremos, junto de teu amor, a ideais mais nobres, compatíveis com o seu amor, com a sua perfeição, com a sua beleza, Pai. Inspira dentro de cada coração
a caridade conforme Jesus veio a nos ensinar, a benevolência, a indulgência, o perdão que tanto falta em nossos corações hoje em dia. Não nos deixe arrastar por essas dificuldades transitórias do mundo, porque elas são passageiras. Ajude-nos a ser o vagalume que possa, num ínfimo de luz, iluminar essas trevas que cercam os momentos da transição. Cada um de nós pode ser esse vagalume, porque não basta combater a treva com a escuridão, temos que acender as nossas luzes, Pai. Ajude-nos a fazer brilhar esta luz em cada um de nós. Que o Senhor abençoe cada um de nós, as nossas vidas, nossos familiares, amigos e todos que nos cercam, e que assim seja.